A data era 5 de fevereiro de 1971. A cápsula Apollo 14 cortava o vazio cósmico como uma bala de prata perdida na imensidão negra do espaço. Dentro dela, 3 homens respiravam ar reciclado e contemplavam algo que apenas 24 seres humanos na história já haviam testemunhado: a Terra vista do espaço profundo. Mas para Edgar Mitchell, o piloto do módulo lunar, aquela viagem não seria apenas mais uma missão científica. Seria o início de uma jornada que questionaria tudo o que a humanidade acreditava saber sobre realidade, consciência e os limites da mente humana. Mitchell não sabia ainda, mas estava prestes a vivenciar algo que mudaria não apenas sua vida, mas potencialmente o curso da ciência moderna. Enquanto a nave deslizava silenciosamente pelo cosmos, ele sentia uma estranha sensação de expansão, como se sua consciência estivesse se desprendendo dos limites físicos de seu corpo. Era como se cada átomo de seu ser estivesse conectado com cada partícula do universo ao redor. O frio metálico da cabine contrastava com o calor inexplicável que tomava conta de seu peito, uma sensação que ele jamais conseguiria descrever adequadamente nas décadas seguintes. Há algo acontecendo aqui que a ciência ainda não compreende, pensou Mitchell, observando a Terra girar lentamente através da pequena escotilha. Nosso planeta azul parecia respirar, pulsar com uma energia viva que transcendia qualquer explicação racional. Naquele momento, todas as teorias sobre física quântica que ele havia estudado no MIT começaram a fazer sentido de uma forma completamente nova. Não era apenas conhecimento intelectual. Era experiência pura, crua, transformadora. O som constante dos sistemas de suporte à vida criava uma sinfonia mecânica que parecia sincronizar com os batimentos de seu coração. Mitchell percebia que sua percepção estava se alterando de maneiras que desafiavam décadas de treinamento científico. As estrelas não eram mais pontos distantes de luz, mas sim presenças vivas, consciências antigas que comunicavam através de frequências que apenas sua mente expandida podia captar. Era como se o próprio cosmos estivesse sussurrando segredos diretamente em sua alma. O que Mitchell não sabia era que outros astronautas já haviam relatado experiências similares em missões anteriores, mas essas informações eram cuidadosamente filtradas pela NASA. Relatórios confidenciais mencionavam anomalias psicológicas e episódios de desorientação espacial, mas a verdade era muito mais profunda e perturbadora. Alguns astronautas voltavam das missões completamente transformados, falando sobre conexões místicas com o cosmos, sobre a sensação de que a consciência humana era capaz de transcender as leis físicas conhecidas. Neil Armstrong havia mencionado discretamente uma presença que sentia durante suas caminhadas lunares. Buzz Aldrin relatara sonhos vívidos sobre civilizações antigas enquanto dormia na superfície da Lua. Mas todos esses relatórios eram sistematicamente arquivados como efeitos psicológicos do isolamento espacial, explicações convenientes que evitavam questões mais perturbadoras sobre a natureza da realidade. Durante aqueles dias na vastidão espacial, Mitchell começou a conduzir experimentos próprios, não autorizados pela agência espacial. Em momentos de silêncio, quando seus companheiros dormiam, ele tentava estabelecer conexões telepáticas com pessoas na Terra. Concentrava toda sua atenção mental em cartas de baralho que havia memorizado, tentando transmitir essas imagens para colaboradores em laboratórios terrestres. Os resultados iniciais pareciam promissores, mas Mitchell sabia que precisaria de mais evidências, mais tempo, mais compreensão. A técnica que desenvolveu era simples mas profunda. Ele fixava sua atenção em uma carta específica, visualizando cada detalhe com clareza cristalina. Então, projetava mentalmente essa imagem através do espaço, direcionando-a para Dr. Gerald Goldstein, um parapsicólogo em Chicago que havia concordado em participar do experimento. O processo requeria uma concentração tão intensa que Mitchell sentia como se sua consciência estivesse literalmente se estendendo através do vácuo do espaço, tocando a mente de seu colaborador terrestre. A sensação de estar simultaneamente em seu corpo físico e expandido pelo cosmos inteiro o acompanhava constantemente. Era como se existissem duas versões dele: o astronauta treinado e racional que operava os equipamentos da nave, e uma consciência expandida que se estendia por bilhões de anos-luz. Essa dualidade não era perturbadora, mas sim profundamente iluminadora.
Ele estava começando a entender que talvez a consciência não fosse apenas um subproduto da atividade cerebral, como a ciência convencional sugeria, mas sim uma força fundamental do universo, tão básica quanto a gravidade ou o eletromagnetismo. Durante as longas horas de navegação através do vácuo, Mitchell observou que sua percepção temporal também estava se alterando. Momentos pareciam se estender por eternidades, enquanto horas passavam como segundos. Era como se o tempo linear fosse apenas mais uma ilusão da percepção terrestre, dissolvendo-se na vastidão cósmica para revelar algo muito mais fundamental. Um eterno agora onde passado, presente e futuro coexistiam simultaneamente. Quando a Apollo 14 finalmente pousou na superfície lunar em 5 de fevereiro, Mitchell pesou na poeira cinzenta sabendo que nunca mais seria o mesmo homem. Cada pegada que deixava naquele solo alienígena parecia ecoar através do tempo e do espaço, conectando-o com algo muito maior que qualquer descoberta científica anterior. A gravidade reduzida da Lua fazia com que cada movimento parecesse uma dança cósmica, como se ele estivesse flutuando entre dimensões da realidade. Ele olhou para a Terra suspensa no céu lunar, aquela pequena esfera azul que continha toda a história humana, e sentiu uma compreensão profunda que transcendia qualquer conhecimento acadêmico. A humanidade não era uma espécie isolada lutando pela sobrevivência em um universo hostil. Era parte integral de uma consciência cósmica muito maior, uma rede de inteligência que conectava cada forma de vida, cada planeta, cada estrela em uma sinfonia de existência interconectada. Naquele momento, parado na superfície lunar com a Terra refletida em seu visor, Mitchell fez uma promessa silenciosa que mudaria o curso de sua vida. Dedicaria o resto de sua existência a entender e provar que a consciência humana possuía capacidades que desafiavam todas as leis conhecidas da física. Ele sabia que essa jornada o levaria para territórios inexplorados da ciência, lugares onde a linha entre mente e matéria, entre observador e observado, se dissolvia em mistérios que ainda estavam esperando para serem desvendados. De volta à Terra, Mitchell encontrou um mundo que parecia pequeno e limitado após sua experiência cósmica. As luzes brilhantes dos laboratórios da NASA, o barulho constante das máquinas, as reuniões intermináveis sobre dados técnicos, tudo isso parecia superficial comparado ao que havia vivenciado no espaço. O ar-condicionado artificial dos escritórios o sufocava depois de respirar o cosmos. Cada relatório que escrevia, cada gráfico que analisava parecia uma traição àquela experiência transcendental que havia alterado fundamentalmente sua compreensão da realidade. Mas havia algo que o incomodava profundamente: a reação da agência espacial aos seus relatos sobre as experiências de consciência expandida. Durante as sessões de debriefing, Mitchell percebia olhares preocupados entre os psicólogos da NASA quando mencionava suas experiências de conexão cósmica. O silêncio desconfortável que seguia suas descrições sobre a sensação de unidade universal falava mais alto que qualquer palavra. Dr. Mitchell, sugiro que mantenha essas observações pessoais fora dos relatórios oficiais, disse o diretor de missões, folheando os documentos com uma expressão de desconforto mal disfarçado. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto organizava os papéis, como se as palavras de Mitchell contivessem algum tipo de vírus intelectual perigoso. Nosso foco deve permanecer nos aspectos científicos mensuráveis da missão. Era uma resposta educada, mas Mitchell podia sentir o tom de advertência por trás das palavras. A NASA havia investido bilhões de dólares em sua imagem de precisão científica, e relatos sobre experiências místicas no espaço não se encaixavam na narrativa oficial. A mensagem era clara: mantenha seus insights cósmicos para si mesmo, ou sua carreira na agência espacial chegaria ao fim rapidamente. Mitchell observou como outros astronautas que haviam relatado experiências similares foram discretamente transferidos para posições administrativas ou incentivados a se aposentar antecipadamente. Era uma forma sutil mas eficaz de censura, garantindo que apenas a versão sanitizada das missões espaciais chegasse ao público. Mitchell descobriu que não estava sozinho. Conversas sussurradas nos corredores da agência revelaram que pelo menos 6 outros astronautas haviam relatado experiências similares, sensações de unidade cósmica, episódios de percepção extrasensorial, momentos de clareza mental que pareciam transcender as limitações do cérebro humano. Alan Shepard havia confidenciado:
sobre sentir presenças conscientes no espaço que não conseguia explicar. James Irving falava em particular sobre ter recebido insights científicos que não vieram de seu treinamento formal, mas sim de uma fonte de conhecimento que parecia externa à sua mente individual. Alguns astronautas falavam sobre ter visto eventos acontecendo na Terra em tempo real, sem qualquer meio de comunicação. Outros descreviam sonhos proféticos que se realizavam semanas depois com precisão perturbadora. Eugene Cernan havia mencionado discretamente uma experiência onde visualizou com clareza cristalina uma tempestade se formando sobre o Golfo do México 3 dias antes que os meteorologistas na Terra detectassem os primeiros sinais da perturbação atmosférica. Mas todos esses relatos eram sistematicamente arquivados como efeitos psicológicos da exposição ao ambiente espacial. Foi durante uma dessas conversas clandestinas que Mitchell conheceu o Dr. Harold Puthoff, um físico teórico que trabalhava em projetos altamente classificados para o governo americano. Puthoff havia sido designado discretamente para investigar as anomalias psicológicas relatadas pelos astronautas, mas suas motivações iam muito além de uma simples análise comportamental. Ele possuía credenciais impecáveis, doutorado em engenharia elétrica pela Stanford University, experiência com sistemas de laser de alta energia, e acesso a informações que a maioria dos cientistas nunca veria. Edgar, o que você experimentou lá em cima não é isolado, disse Puthoff durante um encontro secreto em um café discreto nos arredores de Houston. O aroma de café forte misturava-se com o som baixo de conversas ao redor, criando uma cortina de normalidade que contrastava com a natureza extraordinária de sua conversa. Temos evidências de laboratório, dados de experimentos controlados que sugerem que a consciência humana pode afetar sistemas físicos à distância. Estamos falando sobre psicocinese, telepatia, precognição. Fenômenos que a física convencional considera impossíveis. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que Mitchell reconhecia, a mesma fome por conhecimento que o havia levado à Lua. Puthoff abriu uma pasta que continha documentos marcados com carimbos de classificação de segurança. Gráficos, fotografias de equipamentos experimentais, relatórios de testes conduzidos em instalações subterrâneas. O projeto começou durante a Guerra Fria, explicou, baixando a voz ainda mais. A CIA recebeu relatórios de que os soviéticos estavam investigando o que chamavam de psychotronics, a capacidade da mente humana de influenciar sistemas eletrônicos e até mesmo outras mentes à distância. Puthoff revelou algo que fez o sangue de Mitchell gelar. O governo americano estava secretamente financiando pesquisas sobre fenômenos psíquicos desde os anos 1950, preocupado com relatórios de que a União Soviética estivesse desenvolvendo armas psíquicas. Laboratórios escondidos em instalações militares no Nevada, Colorado e Virgínia conduziam experimentos com médiums, telepatas e pessoas que alegavam ter habilidades paranormais. Voluntários eram submetidos a testes rigorosos em salas blindadas contra interferência eletromagnética, tentando influenciar equipamentos eletrônicos através da concentração mental pura. Os resultados eram inconsistentes, mas ocasionalmente produziram evidências estatisticamente significativas de que a mente humana podia influenciar a realidade física de maneiras inexplicáveis. Uri Geller, o controverso mentalista israelense, havia sido testado secretamente pela CIA e havia conseguido dobrar colheres de metal em condições controladas que eliminavam qualquer possibilidade de truque. Mais impressionante ainda, alguns voluntários haviam demonstrado capacidade de visualização remota, descrevendo com precisão locais que nunca haviam visitado, localizados a milhares de quilômetros de distância. Mas há um problema, continuou Puthoff, baixando a voz até quase um sussurro. Esses experimentos estão sendo conduzidos por pessoas que não entendem verdadeiramente o que estão investigando. Eles estão tratando a consciência como se fosse apenas mais um fenômeno físico, quando na verdade pode ser algo muito mais fundamental. Mitchell sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era exatamente o que havia intuído durante sua experiência no espaço, que a consciência não era um subproduto da matéria, mas sim uma força primordial do universo. Os dois homens começaram a se encontrar regularmente, compartilhando teorias e planejando experimentos. Mitchell descobriu que sua experiência espacial havia alterado algo em sua neurologia de maneiras que os médicos da NASA não conseguiam explicar completamente.
Testes de ressonância magnética mostraram mudanças sutis mas consistentes em regiões do cérebro associadas com percepção e processamento sensorial. Seus padrões de ondas cerebrais exibiam frequências que normalmente só eram observadas em estados meditativos profundos, mesmo quando ele estava completamente alerta e ativo. Era uma noite de outubro de 1987 quando Edgar Mitchell recebeu a ligação que mudaria tudo para sempre. Dr. Puthoff estava do outro lado da linha, sua voz tremendo com uma mistura explosiva de excitação científica e terror existencial. Edgar, você precisa vir ao laboratório imediatamente. Aconteceu algo que vai mudar nossa compreensão sobre tudo, sobre a realidade, sobre a consciência, sobre nosso lugar no universo. O tom urgente e quase desesperado fez Mitchell abandonar seus planos noturnos e dirigir através da neblina densa da Califórnia até o instituto, uma sensação crescente de antecipação e apreensão tomando conta de cada fibra de seu ser. No laboratório principal, Mitchell encontrou uma cena que parecia saída diretamente de um filme de ficção científica. Os monitores de computador exibiam padrões de dados que desafiavam qualquer explicação racional conhecida pela ciência moderna, e toda a equipe de pesquisa estava reunida em um silêncio reverente e quase religioso ao redor dos equipamentos ainda ativos. Sarah Shen, a voluntária que havia demonstrado capacidades extraordinárias de visualização remota ao longo dos anos, estava conectada a uma rede complexa de sensores neurológicos de última geração, ainda inconsciente após uma sessão experimental intensa que havia durado mais de 6 horas consecutivas. Seu rosto tinha uma expressão de paz profunda, mas os dados que fluíam dos equipamentos contavam uma história muito mais complexa e perturbadora. Os padrões de ondas cerebrais sendo registrados não deveriam existir em um ser humano vivo. Frequências que ultrapassavam qualquer coisa documentada na literatura neurocientífica dançavam pelos monitores como auroras eletrônicas impossíveis, criando formas geométricas que pareciam seguir leis matemáticas desconhecidas. O que exatamente aconteceu aqui? Mitchell perguntou com voz rouca, observando os padrões neurológicos impossíveis que fluíam pelas telas dos computadores como rios de consciência digitalizada. Puthoff apontou com mão trêmula para uma série de gráficos sobrepostos que mostravam atividade neural simultânea em regiões do cérebro que normalmente não se comunicavam entre si. Sarah estava tentando visualizar remotamente um laboratório de física de partículas no CERN, na Suíça, quando algo absolutamente extraordinário aconteceu. Sua atividade cerebral não apenas sincronizou com os padrões quânticos que estavam sendo gerados no acelerador de partículas, ela começou a produzir os mesmos padrões. A implicação era literalmente de tirar o fôlego e desafiar os fundamentos da realidade conhecida. Sarah havia estabelecido algum tipo de conexão neurológica direta e inexplicável com equipamentos localizados a milhares de quilômetros de distância, equipamentos que manipulavam as forças mais fundamentais do universo em experimentos que custavam milhões de dólares. Mas isso era apenas o começo de uma descoberta que mudaria para sempre a compreensão humana sobre consciência e realidade. Durante sua sessão épica de visualização remota, algo ainda mais extraordinário havia acontecido. Sarah havia começado a falar fluentemente em uma linguagem matemática complexa que ninguém na sala conseguia reconhecer imediatamente. Não eram apenas palavras aleatórias, eram equações sofisticadas, descrições precisas de fenômenos quânticos, teorias que só fariam sentido para físicos teóricos com décadas de experiência. E ela estava descrevendo, em tempo real e com precisão absoluta, os experimentos exatos que estavam sendo conduzidos naquele momento específico no CERN. Quando a equipe conseguiu traduzir e analisar suas palavras com a ajuda de especialistas em física quântica, a descoberta foi ainda mais chocante. Sarah estava não apenas descrevendo os experimentos atuais, mas também prevendo com precisão matemática perfeita os resultados que seriam obtidos nos próximos dias. Era como se ela tivesse acesso direto à estrutura fundamental da realidade, como se sua consciência tivesse se expandido para abraçar as próprias leis que governam o universo. Mitchell sentiu aquela familiar sensação de expansão da consciência que havia experimentado pela primeira vez no espaço profundo, agora amplificada milhares de vezes. Era como se o universo estivesse finalmente revelando seus segredos mais profundos e bem guardados, mostrando de forma inequívoca que a separação entre mente e matéria, entre observador e observado, entre consciência e cosmos,
Era apenas uma ilusão persistente criada pelas limitações da percepção humana comum. Harold, você percebe completamente o que isso significa? Ele sussurrou com voz carregada de emoção, observando Sarah começar a despertar lentamente de seu estado alterado de consciência. Não estamos simplesmente influenciando sistemas físicos com nossa consciência. Estamos demonstrando que a consciência é a força fundamental que conecta, cria e sustenta literalmente tudo no universo conhecido. Quando Sarah finalmente acordou, suas primeiras palavras enviaram ondas de choque através da espinha de todos os presentes, palavras que ecoariam na história da ciência para sempre. Vi algo que vocês absolutamente precisam saber. A consciência não é algo que evoluiu acidentalmente nos seres humanos através de processos biológicos aleatórios. Nós é que evoluímos conscientemente dentro da consciência universal. Ela é o campo fundamental, a matrix primordial que permite que toda a realidade exista e se manifeste. Seus olhos tinham uma qualidade distante e luminosa, como se ela ainda estivesse parcialmente conectada com aquela rede cósmica infinita de informação e sabedoria que havia acessado durante o experimento. Nas semanas intensas que seguiram essa descoberta revolucionária, Mitchell e sua equipe reproduziram o experimento com outros voluntários cuidadosamente selecionados, sempre obtendo resultados similares que confirmavam suas descobertas iniciais. Pessoas sem qualquer conhecimento formal de física quântica conseguiam descrever com precisão científica absoluta experimentos complexos acontecendo em laboratórios ao redor do mundo. Mais perturbador ainda, alguns voluntários começaram a relatar visões detalhadas de eventos futuros relacionados ao desenvolvimento científico, descobertas revolucionárias que só seriam feitas anos ou décadas mais tarde, tecnologias que ainda não existiam nem mesmo como conceitos teóricos, teorias unificadas que revolucionariam completamente nossa compreensão da realidade. Foi então que Mitchell compreendeu finalmente a verdadeira magnitude cósmica do que havia descoberto durante todos esses anos de pesquisa. Durante sua jornada transformadora à Lua em 1971, ele não havia simplesmente experimentado uma mudança subjetiva de perspectiva pessoal. Havia acessado temporariamente uma dimensão fundamental da realidade onde a consciência operava como uma força criativa primordial, tão básica e fundamental quanto a gravidade, o eletromagnetismo ou qualquer outra força conhecida pela física. E essa força universal não estava limitada de forma alguma por espaço, tempo ou qualquer uma das leis físicas convencionais que os cientistas consideravam absolutas. A consciência era a fonte de todas as outras forças, o campo unificado que os físicos teóricos haviam procurado por décadas sem sucesso. A revelação final e mais extraordinária veio através de uma série complexa de cálculos matemáticos que manteve Mitchell acordado por noites consecutivas, trabalhando febrilmente com equações que pareciam surgir diretamente de sua intuição expandida. Se a consciência era realmente um campo fundamental do universo, então ela deveria necessariamente deixar assinaturas detectáveis na própria estrutura do espaço-tempo, padrões que poderiam ser medidos e verificados através de instrumentos científicos convencionais. Trabalhando intensivamente com uma equipe internacional de físicos teóricos que haviam sido discretamente recrutados para o projeto, Mitchell desenvolveu equações revolucionárias que previam padrões específicos e únicos de flutuação quântica que deveriam existir em escala cósmica se sua teoria radical estivesse correta. Quando compararam suas previsões matemáticas com dados reais coletados por telescópios espaciais e detectores de ondas gravitacionais ao redor do mundo, encontraram correlações que eram estatística e matematicamente impossíveis de serem meras coincidências. O universo inteiro, desde as menores partículas subatômicas até as maiores estruturas galácticas, parecia estar pulsando em harmonia com uma forma primordial de consciência coletiva. Era uma rede infinita de informação, inteligência e criatividade que conectava cada átomo, cada estrela, cada planeta, cada forma de vida em uma sinfonia cósmica de existência interconectada. Os seres humanos não eram observadores passivos desta realidade grandiosa. Eram participantes ativos e conscientes em sua criação e evolução contínua. Cada pensamento individual, cada intenção focalizadas, cada momento de consciência genuinamente expandida contribuía direta e mensuravelmente para a evolução cósmica em andamento. A humanidade estava literalmente co-criando a realidade através da qualidade e direção de sua consciência coletiva.
Quando Mitchell olhou para o céu estrelado naquela noite final de descoberta, através da janela de seu escritório no instituto, ele compreendeu com clareza absoluta que sua jornada pessoal havia apenas começado. A humanidade como espécie estava no limiar de uma transformação evolutiva que tornaria possível transcender completamente as limitações físicas que haviam definido nossa existência por milhões de anos. A consciência não era apenas mais poderosa que a gravidade, ela era a força criativa que originava e sustentava toda a realidade física, incluindo a própria gravidade. E pela primeira vez desde sua viagem transformadora à Lua quase 2 décadas antes, Edgar Mitchell sorriu com a satisfação profunda de quem havia finalmente encontrado a resposta definitiva que procurava. Não estamos sozinhos no universo porque o universo inteiro é consciência manifestada. E nós somos suas crianças despertas, finalmente reconhecendo e abraçando nossa verdadeira natureza cósmica divina. A última entrada no diário pessoal de Mitchell naquela noite histórica foi simples, mas continha uma profundidade que ecoaria através das eras. A consciência é a gravidade da alma, curvando o espaço-tempo da possibilidade infinita ao redor de cada momento sagrado de percepção expandida. Somos todos astronautas eternos em uma jornada sem fim através da própria consciência viva do cosmos. A viagem apenas começou, contínua. Cada pensamento, cada intenção, cada momento de consciência expandida contribuía para a evolução cósmica em andamento. Quando Mitchell olhou para o céu naquela noite final, ele compreendeu que sua jornada havia apenas começado. A humanidade estava no limiar de uma transformação evolutiva que tornaria possível transcender as limitações físicas que haviam definido nossa espécie por milhões de anos. A consciência não era apenas mais poderosa que a gravidade, era a força que criava e sustentava toda a realidade. E por primeira vez desde sua viagem à Lua, Edgar Mitchell sorriu sabendo que havia encontrado a resposta que procurava. Não estamos sozinhos no universo porque o universo inteiro é consciência. E nós somos suas crianças despertas, finalmente reconhecendo nossa verdadeira natureza cósmica. A última entrada no diário de Mitchell naquela noite foi simples, mas profunda. A consciência é a gravidade da alma, curvando o espaço-tempo da possibilidade ao redor de cada momento de percepção. Somos todos astronautas em uma jornada através da própria consciência do cosmos.